O exemplo 4 diz assim: para determinarmos a ordem do termo igual a 113 nessa PA. Então, vamos lá entender o que o exercício fala. Ele fala que eu tenho um termo que vale 113, mas eu quero saber a ordem dele. Ordem é a posição dele. Posição dele nessa sequência, que é uma sequência que é uma PA. Lembra que esse fato aqui de ser PA é uma coisa muito importante, porque sabemos que qualquer PA respeita essa regra aqui, ó. A n é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. O termo geral de qualquer sequência, progressão aritmética, de qualquer progressão aritmética, segue essa regra aqui. O que o exercício dá de informação para nós? Olha, aqui nós temos, ele determinou a sequência para a gente. Na verdade, são informações muito importantes. Esse aqui, esse termo é o nosso A1, é o primeiro termo. Então, nós sabemos que A1 é igual a 3. Ok. O valor do primeiro termo é 3. Outra informação muito importante que nós temos nessa sequência aqui. Nós temos a razão dessa sequência. O que é a razão? Basta você subtrair um termo pelo seu antecessor que você vai descobrir a razão dele. Olha, pode ser 8 menos 3 ou 13 menos 8. Tanto faz. 8 menos 3 vai 5. Se você fizer 13 menos 8, também dá 5. Isso quer dizer o quê? Essa aqui é uma PA crescente. Ela está crescendo de 5 em 5. Então, a razão dessa PA aqui é igual a 5. Duas informações muito importantes, porque através do primeiro termo e da razão, você consegue substituir nessa fórmula aqui, que é do termo geral de qualquer progressão aritmética, e descobrir qual é a fórmula geradora dos termos dessa sequência aqui em específica. Então, vamos lá. Vou substituir nessa fórmula aqui. A n é igual, o A1 vale 3, mais n menos 1, vezes a razão, que é 5. Substituir o primeiro termo e a razão. Se eu distribuir aqui, vai ficar assim. A n é igual a 3 mais 5n menos 5. Vou juntar esses dois números aqui. Vai ficar a n é igual a 3 menos 5 é menos 2. Então, 5n menos 2. Prontinho. Tá aqui a regra, a fórmula geradora de qualquer valor, de qualquer termo dessa sequência aqui dada pelo exercício. O que nós vamos fazer com essa regra? Olha, nós queremos saber a posição do termo que vale 113. Então, é mais ou menos assim, ó. Eu vou repetir aqui essa sequência. Eu tenho uma sequência onde o primeiro termo é 3, o segundo é 8, o terceiro é 13, e assim sucessivamente. Eu tenho um termo onde de posição desconhecida, que o seu valor é 113. Eu quero saber justamente qual é a posição desse termo. Vou chamar a posição de n. Eu quero saber quanto vale n, qual é a posição desse termo. Então, olha só. O termo de posição n, posição que eu desconheço, é igual a 5n menos 2. A posição eu não conheço, mas o AN, o valor do termo da posição AN, eu sei. O AN é 113. Não é isso? Olha só, esse é o A1, o A2, o A3, esse é o AN. Então, AN 113 igual, não sei o valor de n, então vou deixar o n, 5n menos 2. Quero justamente descobrir o valor desse n, então basta isolá-lo. Tá aqui menos 2, vem pra cá, mais 2. Vai ficar 113 mais 2, 115. 115 é igual a 5n. O 5 tá multiplicando, vai pro outro lado, dividindo. Então, vai ficar assim. Exemplo 4. 115 dividido por 5, 23. Então, n é igual a 23. Logo, esse termo aqui, o 113, ocupa a 23ª posição. O exemplo 5 diz assim: calcular o 10º termo da PA
determinada por essa sequência aqui. Então, assim, é bem parecido com o exemplo 4, só que o exemplo 4, ele me deu o número, o valor, e queria saber a posição daquele valor. Aqui, eu te dei a posição e quero saber o valor ocupado pelo número dessa posição, a 10ª posição. Novamente, falam que é uma PA. Se é uma PA, segue a regra do termo geral de uma PA. A N é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Assim. Informações, dados do exercício. Eu sei que esse é o meu A1, A2, A3, A4, A5 e assim vai. A1 é igual a 1. Razão, tem como a gente descobrir a razão de crescimento, porque ela é crescente, tem como descobrir a razão dessa sequência. Como? Posso fazer 4 menos 1 ou 7 menos 4, enfim, um número pelo seu antecessor. Então, 4 menos 1, 3. A razão aqui é 3. Então, basta substituir aqui na forma do termo geral. Vai ficar assim. A N é igual o A1 eu já vou substituir, vale 1, mais N menos 1, não sei quantos termos tem essa sequência, vezes a razão que é 3. A gente pode distribuir isso aqui. Então, vai ficar AN é igual a 1 mais N vezes 3, 3N, menos 1 vezes 3, menos 3. Tem como a gente juntar esses dois números, vai ficar assim, AN é igual, eu vou deixar o 3N aqui, 1 menos 3, menos 2. Pronto, tá aí a regra geral formadora, ou seja, que gera qualquer número dessa sequência. Eu quero, no entanto, descobrir o termo de posição 10, ou seja, a posição, o meu N aqui, no termo A10, vai ser 10. Quando N for igual a 10, bora substituir aqui. Eu vou obter o N é 10. Então, quando o N for igual a 10, eu vou obter o termo A10. É igual a 3 vezes 10 menos 2. Então, o meu termo A10 é igual a 30 menos 2, 28. É isso. Tá aqui a resposta desse exemplo. Bem simples, né? O exemplo 6 diz assim: quantos termos possui a PA, a sequência, determinado por esses valores aqui? Olha, só uma dica, mesmo que ele não falasse que é uma PA, se você vê que existe um padrão de crescimento ou decrescimento na mesma razão, sendo essa razão gerada pela subtração de dois termos, então é uma PA. Como assim, professora? Tá vendo que é só somar 5, 5, aqui de 5 em 5, aqui também 5, então é uma PA. Se fosse subtrair de 5 em 5, também seria uma PA. Ou você adicionando ou você subtraindo na mesma razão, no mesmo valor, então é uma PA, é uma progressão aritmética. Mesmo que ele não falasse, tá bom? Tem que saber identificar isso numa sequência. Voltando aqui para a questão, quantos termos possui essa sequência? Beleza, o que essa sequência nos diz? Primeiro, 25 é o nosso primeiro termo. Então, A1 é igual a 25. Outra informação importante, a razão. Tá vendo que ela está crescendo de 5 em 5? Por exemplo, para calcular a razão, basta pegar um termo menos o seu antecessor. 30 menos 25, 5. Você poderia fazer 35 menos 30, também dá 5. Então, a razão aqui é igual a 5. Ok, duas informações muito importantes, porque eu vou poder substituí-las na forma do termo geral de uma PA. Essa aqui que a gente já usou bastante ela. Ok, aqui eu sei que o termo geral dessa PA tem como primeiro termo 25 mais N menos 1 vezes a razão que é 5. Eu posso distribuir isso aqui, vai ficar a N é igual a 25 mais
5n menos 5, assim. Eu posso juntar esses dois termos. A n é igual a 25 menos 5, 20. Vou conservar esse 5n mais 5n. Pronto, não posso somar esses dois, porque um tem n e o outro não tem. Vou deixar assim. Então, o termo geral dessa sequência é esse aqui. A regra formadora de qualquer número dessa sequência. Só que ele pergunta o quê? Quantos termos tem essa sequência? Tá vendo aqui que ela tem um início e tem um fim. Acabou no 5005. Quantos termos tem essa sequência aqui? Olha, tu pode ir contando, mas isso vai demorar um pouquinho, né? Uma forma de fazer, é uma das formas, né? Uma das formas de se fazer isso é assim. Vamos ver uma informação muito importante nessa sequência. Esse é o termo A1, ou seja, o termo de posição 1. Esse é o termo A2, de posição 2. Esse é o termo A3, o termo de posição 3. Esse último termo é um termo AN, porque eu não conheço a sua posição. Então, vou chamar de N a posição desse termo, uma posição desconhecida. É o termo AN. Concorda que se eu descobrir qual é a posição desse termo aqui, eu vou descobrir quantos termos tem nessa sequência? Por exemplo, se ele for o A20, quer dizer que eu tenho 20 termos nessa sequência. Então, vamos fazer isso. Descobrir a posição do termo AN. Ou seja, eu sei que AN, como nós dissemos, o termo de posição N, uma posição desconhecida, vale 5005. Eu quero justamente saber qual é a posição desse termo 5005. Vamos substituir aqui. AN é igual a 5005. Então, no lugar de AN na fórmula geral, eu vou colocar o seu valor, 5005. Então, aqui, AN, em vez de escrever AN, eu vou escrever 5005, é igual a 20 mais 5n. Eu quero justamente descobrir esse n, que é a posição ocupada pelo 5005. Então, basta isolar esse n aqui. O 20 está somando, vem para cá subtraindo, vai ficar 5005 menos 20 igual a 5n. 5005 menos 20 vai dar 4.985. É igual a 5n. Esse n está multiplicando com 5, então eu vou passar esse 5 dividindo. 4.985 dividido por 5, 997. Então, n é igual a 997. Então, a posição desse 5.005 aqui é 997. Então, quer dizer o quê? Que existem 997 termos nessa sequência aqui. Prontinho. O exemplo 7 e último diz assim: determine a razão da PA que se obtém ao inserir 7 termos entre 20 e 68. É como se eu tivesse... Se é uma PA, é uma sequência, uma progressão aritmética. Então, eu tenho uma sequência que começa com 20 e vai até o 68. Entre esses dois números aqui, tem 7 termos, que é justamente os 7 termos que eu quero inserir. Então, entre esses dois números aqui, existem 7 termos. Beleza. Ele pergunta a razão da PA formada por essa sequência, onde o primeiro é 20, o primeiro termo é 20, o último termo é 68, e existem mais outros 7 termos aqui entre eles. É como se fosse assim, ó. Eu tenho um segmento que se inicia no 20, termina no 68, e entre eles eu tenho 7 termos, todos na mesma distância. Essa distância aqui é sempre igual, mantém a mesma razão. Ele pergunta qual é essa razão. Então, vamos lá. Se é uma progressão aritmética, segue a regra do termo geral. A n é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. Informações importantes. O primeiro termo dessa sequência, o A1, é igual a 20. Outra informação importante. Quantos termos tem essa sequência?
Tenho 7 aqui, entre esses dois números, e tenho mais esses dois números. Então, eu tenho 1, 2, mais 7. Então, essa sequência possui 9 termos. Outra informação importante. Esse aqui é o A1. Se essa sequência possui 9 termos, o último termo, ou seja, o A9, é 68. Então, A9, o último termo dessa sequência, o que ocupa a 9ª posição, é o 68. Legal, agora bora mexer um pouquinho com ela. Ela é bem simples, mas vai resultar de novo em um sisteminha de equações. Vamos lá. Vou substituir esses dados aqui nessa equação do termo geral. Eu sei que AN é igual, o A1 vale 20, mais o N menos 1 vezes a razão. Ok. Eu sei que o último termo é o A9 e ele vale 68. Então, vamos substituir ele aqui. A9 é igual a 20 mais o N aqui é 9, então esse N também vai ser 9. 9 menos 1 vezes a razão. Só que o A9, eu sei que ele vale 68, então vamos substituir aqui. 68 igual a 20, 9 menos 1 é 8, 8R. Ok, eu quero justamente descobrir qual é o valor desse R, da razão. Então, é só isolar. O 20 aqui tá somando, vem pra cá subtraindo, vai ficar 48 igual a 8R. O 8 tá multiplicando, vem pra cá dividindo. 48 dividido por 8, 6. Então, a razão aqui é 6. Quer dizer que se você for acrescentando de 6 em 6, vai dar para colocar 7 termos entre o 20 e o 68. É isso. Uma observação sobre esse exercício que nós acabamos de fazer. Você poderia ter resolvido de outra forma. E isso vale para muitos outros exercícios que nós fizemos, não há só uma maneira de resolver. Uma ideia a respeito desse exercício para uma outra resolução é a seguinte. Lembra que eu tinha desenhado esse segmento que se iniciava no 20 e terminava no 68? Pois então, vamos supor que isso aqui seja unidade de comprimento. Eu vou colocar aqui centímetros. Vamos supor que tem essa estaca está fincada num ponto 20 centímetros e essa outra estaca está fixada num ponto 68 centímetros. Sendo assim, qual que é o tamanho desse comprimento aqui? 68 menos 20 centímetros, 48 centímetros. Então, esse segmento tem 48 centímetros de comprimento. Ok. Eu gostaria, o exercício pede, né, para inserirmos 7 termos aqui entre o 20 e o 68. Então, vamos supor que vamos inserir 7 estacas entre esse intervalo. Só que, para ser uma PA, significa que elas têm que estar equidistantes, distante na mesma razão, ou seja, esses intervalos aqui têm que ser de mesmo comprimento. Quantos intervalos eu tenho aqui? Eu tenho 1 intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos, 4, 5, 6, 7, 8. Então, olha só, de 20 a 68, eu vou ter 8 intervalos iguais. Ou seja, em 48 centímetros, eu quero ter 8 intervalos iguais. Eu quero dividir 48 centímetros em 8 intervalos iguais. Então, basta pegar o 48, dividir por 8, e isso é igual a 6. Pronto. Razão 6 quer dizer que o intervalo aqui, entre as estacas, tem que ser de 6 em 6 centímetros. Essa é a razão que estávamos procurando. Ah, professora, mas por que você não dividiu o 48 centímetros, que é o comprimento desse intervalo, por 7? Não é 7 termos que você quer inserir? Pois é, gente, 7 termos. Mas significa que, ao inserir 7 termos, eu vou ter
8 intervalos de mesmo tamanho, tá bom? Não pode confundir, muita gente costuma confundir isso. Então, essa é uma outra forma de resolução. Se vocês conseguirem pensar em outras, isso serve para os outros exercícios que acabamos de fazer também. E é isso por hoje. Bons estudos a vocês.